sejam bem-vindos à nossa aula de redação de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar um gênero maravilhoso, que eu adoro trabalhar ele, eu sou muito suspeita para trabalhar com esse gênero textual, gosto muito de fazer trabalhos em grupos, inclusive no ano passado nós tivemos um campeonato, uma Olimpíada desse gênero, que é o gênero poema. Então é um gênero muito bacana, que você expressa suas emoções, fala dos seus sentimentos, enfim, é um gênero maravilhoso de se trabalhar, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, quando nós vamos estudar o poema, o gênero textual poema, temos que esclarecer o que é poema e o que é poesia. Se é a mesma coisa, se tem alguma diferença, enfim, esclarecer essas dúvidas logo no início do estudo, tá certo? Então vamos lá. A poesia, pessoal, a poesia é a expressão do sentimento. A poesia, ela pode estar presente em várias formas artísticas, inclusive nos poemas. Então, eu posso ter poesia numa foto, eu posso ter poesia numa pintura, eu posso ter poesia numa estátua, eu posso ter poesia até nas pessoas, num livro. Enfim, a poesia vai depender do sentimento que aquela obra te proporcionou, tá certo? Dos bons sentimentos, né, que aquela obra te proporcionou. Já o poema, ele é um gênero textual. Então, nós vamos estudar tanto a poesia quanto o gênero textual poema, tá certo? Lembrando que poesia não é um gênero textual. Vamos lá. O que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Poesia é a suprema forma de beleza. Aprendemos o que é poesia lendo poesia. Então, nós temos aqui várias definições, né, de vários autores diferentes. Aqui, gente, eu trouxe um poema para vocês, que a gente vai ver algumas questões dele posteriormente, tá certo? O poema se chama Fanatismo. Vamos lá. Minha alma, de sonhar-te, anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor, a ler no misterioso livro no teu ser. A mesma história, tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, vivo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Então, gente, quando nós vamos estudar o gênero poema, surgem algumas dúvidas. Primeiro, o que é que esse gênero ele tem que ter? O que é que um texto tem que ter para que eu possa classificá-lo como poema? Primeiro, ele vai ser dividido em estrofes. Estrofes é o conjunto de versos. Cada linha de um texto, de uma poesia, é um verso, tá certo? Quando eu vou contar, eu conto 1, 2, 3, 4. O conjunto desses versos são as estrofes, tá certo? Então, se eu fosse contar aqui, esse poema teria 1, 2, 3, 4 estrofes. E quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, tem 14 versos e 4 estrofes, tá certo? Toda poesia é obrigatório um título. Vocês podem observar também que existe um espaçozinho entre as estrofes, não é um texto corrido, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, é importante a gente ir para as questões, para a partir dessas questões entender quais são as características desse gênero textual. Então, em que gênero literário
está inserido esse texto? Esse texto, ele é uma fábula, é um conto, como é que nós poderíamos definir? É um poema, não é isso? Que características esse texto apresenta? Primeiro, vai ser um texto que ele é dividido em estrofe, é um texto que ele tem versos, é um texto que ele expressa sentimentos, né? No caso, o amor, tá certo? Poema e poesia, existe diferença? Então, gente, esse poema e poesia foi o que eu estava conversando com vocês no início da aula. Poema, ele é um gênero textual que ele possui suas características, que foi a que a gente respondeu na questão anterior. A poesia, ela é arte, a poesia é sentimento, a poesia é emoção, a poesia é um impacto que causa no leitor quando ele tem contato com determinada arte. Eu posso ter poesias nos poemas, eu posso ter sentimento nesses textos, tá certo? O que é o lírico? Gente, nas narrações, nas fábulas, nos gêneros textuais descritivos, nós encontramos narradores, não é isso? A poesia não tem narrador. O poema, ele possui eu lírico. O eu lírico nós vamos ver mais para frente o que é, quais são os tipos, mas de antemão, o eu lírico é a voz que fala na poesia, é como se fosse o narrador, é quem está expressando aquele sentimento, quem está vivendo aquela história que está acontecendo dentro do poema, tá bom? O que é um verso? Cada linha do poema. O que é uma estrofe? É o conjunto de versos. Como se denominam as estrofes? Elas possuem, gente, vários nomes que nós vamos ver nos próximos slides. Os nomes vão ser de acordo com a quantidade de versos, tá certo? Vamos lá. Então, aqui são algumas questões que a gente trabalha. Poesia está em toda parte, nas canções de Iná, nas cantigas de roda, nas propagandas, nas letras de músicas, em uma bela paisagem. A poesia encontra seu núcleo no poema, feito e trabalhado precisamente para consegui-la. É indefinível, porém é definidora. Agora, o poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego dos versos e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. Lembrem que é sentido conotativo, é o sentido figurado, é aquele sentido que ele não é real, vai depender da interpretação do leitor, tá bom? Poesia é o subjetivo, o abstrato, enquanto o poema é o concreto. Então, a poesia ela pode ser diferente para cada indivíduo, agora o poema não, ele é concreto. Aqui a gente tem uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, vamos fazer a leitura. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Eu lírico. Gente, vocês podem encontrar algumas questões em alguns livros, quando se fala do eu lírico, também como eu poético. Então, eu posso ter essas duas nomenclaturas, tá certo? Então, o que é esse eu lírico? A voz que fala no poema, e nem sempre corresponde à do autor. Como assim? Às vezes, nós vamos ver exemplo em que o autor, ele é um homem e a poesia é a história de uma mulher. Então, é a voz, é quem conta, não necessariamente tem que ser igual à voz do autor. Às vezes, o autor ele já é um senhor e a poesia é na voz de uma criança, tá certo? Então, dá pra gente trocar bastante, brincar bastante quando a gente está escrevendo poesia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a dor que de veras sente. Fernanda Pessoa. Observamos o lirismo dos versos abaixo, em que o eu lírico exprime seus sentimentos em face ao mundo exterior. Exemplo: fui sempre um homem alegre, mas depois que tu partiste, perdi a tua alegria. Fiquei triste, triste.
O eu lírico pode aparecer na forma feminina, mesmo o autor sendo do sexo masculino. Então, gente, o autor ele pode ser masculino e durante o texto ele expressar uma voz feminina, o eu lírico ser uma mulher. Da mesma forma, o contrário, eu posso ter uma autora, uma escritora, mas pelos versos a gente sabe que ali é a história de um homem, tá certo? Então não é obrigado o sexo do autor ser o mesmo do sexo do eu lírico, tá bom? Vamos ver um exemplo. No caso, esse autor é masculino e a voz que ele narra é feminina. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais, e melhor que você. Quando você quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Aqui é como se fosse uma mulher contando essa história. E o escritor ele é um homem, tá bom? O que é o verso? Linha do poema. Os versos se organizam em estrofe ou instância. É um agrupamento de versos. Então, a gente pode ter esses dois nomes, pessoal. Ou estrofe ou instância, tá certo? Observe este poema de Manuel Bandeira. Há uma classificação para cada estrofe. Já eu vou explicar que classificação é essa. Mas antes, vamos ler o poema. O bicho. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. A primeira estrofe chama-se sextilha, pois apresenta 6 versos. Vocês lembram que lá no início eu falei que a classificação das estrofes é de acordo com a quantidade de verso. Então, eu tenho esse poema que eu acabei de ler, vocês podem observar que ele vai ter estrofes diferentes. A primeira, por possuir 6 versos, se chama sextilha. A gente tem aqui, ó, 6 versos na primeira. Lembrando que o bicho não faz parte da primeira estrofe. O bicho é o título. A gente tem 2, 4, 6 versos. A segunda se chama terceto. Por quê? Porque apresenta 3 versos. Ou a segunda, 1, 2, 3. E a última estrofe é composta apenas de um verso, que se chama monóstico, tá certo? Denominação das estrofes quanto ao número de versos. Então, vamos lá. A gente tem um monóstico, quando é uma estrofe somente com um verso. Nós temos o dístico, estrofe com 2 versos. Nós temos o terceto, estrofe com 3 versos. Nós temos a quadra ou quarteto, estrofe com 4. Quintilha, sextilha e sétima, que é de acordo com o número. Gente, na produção dessa semana, vocês vão fazer no mínimo 2 quadras, tá certo? Então, lá quando vocês pegarem a atividade, vocês terão que fazer a produção. E nessa produção tem que ser no mínimo 2 quadras, tá bom? Quem quiser fazer 3, 4, tudo bem. Mas o mínimo são 2 quadras, que é 2 estrofes com 4 versos cada. A métrica é a medida ou quantidade de sílabas que o verso possui. Então, de acordo com a quantidade de sílabas, gente, a gente vai ter um tipo de verso. E isso se chama métrica. A divisão e a contagem das sílabas métricas de um verso são chamadas de escansão. Essa contagem não é feita da mesma forma que a divisão e contagem das sílabas normais. Ritmo resulta da regular sucessão de sílabas átonas ou fracas, de sílabas tônicas ou fortes. Os acentos tônicos ou as sílabas tônicas devem repetir-se com intervalos regulares a modo de acadenciar o verso e torná-lo. Rima são coincidências sonoras que podem ocorrer em qualquer lugar dos versos, dependendo da escolha do poeta. Obedecem a diversas classificações. As rimas dentro de um verso são chamadas internas e as rimas nas últimas palavras do verso são chamadas de finais. Gente, não é obrigatório que o poema ele tenha rima, mas eu posso determinar, gente, eu quero um poema com rima, e vocês fazem. Esse que é da produção da atividade não é preciso. Se quiser colocar com rima, coloca. Se não quiser, não tem problema. Mas, para quem está iniciando na produção de poemas, eu sugiro que você faça com rimas, já fica mais fácil. Ah, tia, eu não sei rimar, como é que eu faço? Gente, você não nasceu sabendo fazer nada, foi com a prática,
com o exercício que você conseguiu dominar, várias atividades. Então, o que é que acontece? Na rima, o que é que eu sugiro? Você escolhe uma temática, escreve várias palavras sobre essa temática e depois vai procurar palavras que rimem com elas. Isso já facilita bastante o trabalho. Disposição das rimas nas estrofes. O que é isso? A gente tem rimas, que vão ficar no final sempre das sílabas, que são as rimas finais, e também tem as rimas que são no meio, que são aqui. O que são rimas alternadas? Gente, a forma de rimar, ela é particular de cada autor. Você pode rimar o primeiro verso com o segundo, o terceiro com o quarto, o primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. Você que faz essa escolha. Mas existem algumas sequências já que são pré-estabelecidas. Eu não botei uma sequência na atividade que vocês vão fazer, fica livre. Então, por exemplo, nessa estrofe, como é que rimou? Foi rimado o primeiro verso com o terceiro e o segundo com o quarto, tá certo? Aqui a gente já tem outro exemplo, que foi o primeiro verso com o quarto e o segundo com o terceiro, tá certo? E vamos pra gente aqui para a próxima e encerrar. Há poemas que têm formas fixas, isto é, submetidas às regras quanto à combinação dos versos, das rimas e das estrofes. Há, por exemplo, o soneto, cujos versos são agrupados em 2 quartetos e 2 tercetos. Gente, o que é isso? O poema, ele é particular de cada pessoa. Eu posso fazer uma estrofe com 3, outra estrofe com 4, outra estrofe com 2. Isso sou eu sou a autora, eu escolho. Mas já existem formas fixas. O que é isso? Tipos de poesias que, se você for fazer, você tem que seguir essas regras. Uma delas é o soneto. O que é que o soneto diz? Para ser classificado um soneto, é obrigatório que tenha 2 quartetos, que é 2 estrofes com 4 versos cada, e 2 tercetos, que é 2 estrofes com 3 versos cada, tá bom? A balada, qual a característica? 3 oitavas, que é 3 estrofes com 8 versos, e uma quadra, uma estrofe com 4 versos. Rondó, o que é isso? Somente quadras ou quadras combinadas com oitavas. Quadras são estrofes com 4 versos. E nós temos o haikai. O que é haikai? Haikai, gente, é só uma estrofe. É uma estrofe e só pode ter 3 versos, tá certo? Além disso, no haikai tem outra especificação, que é a quantidade de sílabas. Ok? Mas a gente não vai entrar porque a gente não está estudando haikai, a gente está estudando poema. Só achei interessante trazer isso para você saber que existe a forma livre e existe a forma fixa, tá certo? Então, gente, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem procurar. A gente esclarece sobre o gênero poema, tá? Tchau!